No mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Farese, Faculdade da Região Serrana, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, cirurgião plástica Catriine Martinelli, Patrícia Canal Estética, restaurante Bom Apetite e Mafar Farmácia de Manipulação. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM, mais uma edição do nosso Papo de Mulher chegando para você. E como diz o ditado, melhor prevenir do que remediar. Na saúde, como prevenção, temos uma aliada, a vacina. E para falar desse assunto, nós convidamos a farmacêutica Marcela Coelho, do Laboratório Flim, aqui em Santa Maria de Etibá, para conversarmos sobre a vacinação, a vacina. Boa tarde, Marcela. Seja bem-vinda ao nosso programa. Você está bem? Tô ótimo, melhor agora. Muito bom. Bem, Marcela, quando foi criada a primeira vacina no mundo? A primeira vacina é muito antiga. Ela foi criada através de uma observação de um médico chamado Edward Jenner, em 1796. Naquela época, a varíola matava e existia a varíola humana e a varíola bovina. E as crianças, que naquela época era muito agrícola, né, os gados ficavam muito próximos das casas, as crianças que ficavam perto daquele gado machucado, na hora que vinha uma epidemia de varíola humana, elas não pegavam. E aí o médico começou a achar aquilo muito suspeito, interessante, e ele pegou uma criança, olha naquela época como se fazia, né? Podia pegar uma criança, ele pegou a secreção da bolha do animal, inoculou na criança, e aí para o humano não fazia tão mal quanto a varíola humana. Essa criança passou mal, né? Controlado, ele arriscou, né? Sim. E aí depois, quando ele foi exposto de verdade à varíola humana, A mesma criança, ela não pegou. Então ela foi imunizada através de um vírus semelhante que causava a varíola na vaca, e aí ela ficou imune. Então ali ele descobriu que alguma coisa era possível se fazer para prevenir certas doenças. E como é feita a vacina atualmente? Atualmente a vacina é totalmente controlada, totalmente regulada. E aí, para quem não entende muito de saúde, né, e que nunca foi num laboratório de pesquisa, é absurda a segurança que tem nos laboratórios de pesquisa onde se tem vírus e bactérias sendo manipulados e sendo produzidos, né, e cultivados, mas ela é feita em etapas, né? Primeiro tem o vírus. Hoje em dia é difícil aparecer um novo vírus, apesar do coronavírus ter surgido, foi uma cepa nova do coronavírus, mas ele já existia, né? Então é difícil ter um vírus que não foi estudado e que não foi encontrado. Existem bancos de vírus e bactérias pelo mundo. Nos Estados Unidos tem o CDI, que tem isso tudo estocado, e aí pega o antígeno, que é uma proteína normalmente desse vírus, é uma partícula do vírus ou da bactéria, uma pequena fração dela, que é o que vai fazer o nosso organismo achar estranho, quando ele entra no nosso organismo. Então a gente chama essa partícula de antígeno. A gente tem que pegar esse antígeno, descobrir o anticorpo dela, fazer o organismo produzir esse anticorpo contra esse antígeno, e esse anticorpo precisa gerar memória, porque se eu passar mal, né, se eu for imunizada, mas eu não gerar memória, eu não consigo produzir uma vacina. Por isso que a gente tem um monte de doença ainda que não existe vacina, porque o nosso organismo não é capaz de produzir a memória, que o importante é a memória. Mas quando a gente consegue fazer isso, a gente começa a replicar essa substância, e aí vou produzir a solução da vacina, né, que aí vem conservante, vem diluentes, vem outras coisas além do antígeno, e começa a fazer esses testes em animais. Então primeiro a gente não pega mais humano para fazer esse teste, começa a produzir isso em animal, e aí ver como que é essa resposta no animal, para depois começar com um grupo humano, uma população muito pequena a ser estudado, para ver se de fato essa proteção ela vai ser benéfica. Exatamente. Colocar na balança. É melhor proteger tendo o risco da vacina, que algumas vacinas têm seu risco, ou é melhor deixar pegar a doença e o risco ser muito maior. Né? E aí começa a produzir em larga escala, começa a pedir autorização, cada país tem sua autorização. No Brasil, o órgão regulamentador é a Anvisa, vai pedindo em cada continente, em cada país,
o processo de entrada daquela medicação no país. A partir do momento que o órgão regulador autoriza, começa a ser feita. No Brasil, a gente tem um sistema de vacina maravilhoso, né? A gente não se valoriza por isso, a gente não tem orgulho disso. A gente conseguiu imunizar rapidamente, a gente teve pouquíssimo problema de logística em relação ao Covid, porque a gente tem posto de saúde espalhado para tudo quanto é lugar, pelo SUS, disponível aí para todo mundo, e isso já é assim, de anos, né? A gente tem essa tradição de ser... Gratuitamente. Gratuitamente, exatamente. Você falou de memória. Mesmo que ela seja testada, comprovada, algumas pessoas podem não adquirir memória, mesmo que um grupo grande consiga adquirir memória da vacina, alguma pessoa pode não adquirir? Nosso organismo, 2 mais 2 nunca vai ser certamente 4. Então a gente tem pessoas que não têm o sistema imunológico muito ativo, muito saudável e não conseguem produzir memória para aquilo. Então a vacina, a gente sempre pensa, nenhuma vacina é 100% protetiva. Sim. Mas para a gravidade, às vezes ela consegue chegar em 100% para agravamento. Então ela não protege contra a doença, mas ela protege contra a doença grave. Então a gente tem que pensar assim, na hora que a gente pensa numa vacina, é sempre custo-benefício e a gente sempre pensa assim, uma proteção de 80% já é uma proteção maravilhosa pra gente. Só que tem pessoa que não tem um sistema saudável ou tem falha na hora da produção de anticorpo e essa pessoa não vai conseguir fazer essa produção tão efetiva de imunização contra a outra população. Um caso muito comum, a gente tem uma vacina disponível pelo SUS que se chama pneumocócica 10, que são 10 variantes da bactéria pneumococo, e ela, às vezes, não é o suficiente para fazer a criança produzir imunização. E aí fica uma criança passando muito mal na infância. O médico prescreve a pneumo 13, que aí tem mais 3 cepas para ver se dá uma fortalecida nessa imunização. Às vezes a 13 também não consegue fazer isso, prescreve a 23 para ver se consegue ficar ativando. E essa 23 de 5 em 5 anos ainda. Porque aquela criança não consegue manter aquela imunização ativa. Exatamente. E existe também um exame de sangue, né? Para saber se a pessoa está imunizada ou não? Na hora da pesquisa, se faz pesquisa procurando esse anticorpo. A gente precisa quantificar o tanto de proteção que a gente está produzindo no momento de pesquisa. Nem todo exame para investigar anticorpo, ele é muito acessível. Por exemplo, o anti-HBS, que é um exame para saber se você está protegido contra a hepatite B. Então ele é um exame muito baratinho. Então você pode, no laboratório, fazer esse exame, verificar se você está com a proteção ativa ou se você precisa tomar reforço. Porque com vacina também acontece isso. Algumas você precisa ter reforço ao longo da sua vida adulta, porque o seu organismo não consegue produzir aquele reforço o tempo todo. Aquela memória imunológica. Como tétano, né? Que é de 10 em 10 anos. Exatamente, de 10 em 10 anos. A gente está aí com uma vacina nova da dengue que até o momento não tem reforço, mas pode ser que daqui a 20 anos a gente perceba uma queda da imunização e aquela pessoa que tomou a vacina precisa tomar um reforço. Então isso é comum acontecer no decorrer da nossa vida e da evolução dos estudos. Mas tem exames, igual do pro pneumococo, existe um exame para quantificar quanto de anticorpo você está produzindo contra essa bactéria, mas é um exame já um pouco mais caro, de R$1.000 e poucos. Então não é um exame tão acessível assim. Quando a criança está passando realmente mal, a médica vê a necessidade de verificar isso. Por quê? Pode ser por causa da falta de imunização dela frente a essa bactéria, ou pode ser por um outro motivo. Então, de hipótese diagnóstica aí do problema dela, a médica acaba pedindo esse exame. Mito ou verdade? É melhor ser imunizado pela doença do que pela vacina? A gente ouviu muito isso, né? Então vamos lá, vou pedir sua ajuda aqui agora, que a gente vai começar um raciocínio bobo aqui, mas a gente vai chegar numa conclusão. A gente estava com muito receio disso em relação à vacina do Covid. Sim. E hoje em dia, depois do Covid, virou um problema, né? Falar de vacina no Brasil. Toda e qualquer doença se atribuem ao Covid, a vacinação. Isso, e aí agora toda vacina virou vilã. Então as mães estão muito distantes dos postos de saúde, inclusive das vacinas básicas, né? Que já, de poliomielite, por exemplo, que é super estudada, já salvou tanta população. É uma doença que está extinta, mas não é extinta porque o vírus não está aí, é extinta porque as pessoas são vacinadas. Então, depois da vacina do Covid, gerou essa controvérsia, mas vamos lá. Vamos pensar assim que o Covid chegou para ficar e ele está aí. A gente só não está num surto novamente porque a maioria das pessoas ou pegou a doença e aí gerou memória pela infecção, como aquele garotinho lá, ele pegou uma doença branda e gerou.
a memória em relação àquilo, ou porque vacinou e aí pegou a proteção através da vacina. E mesmo gente que vacinou já se infectou depois e aí reforçou a sua imunização através da doença. Pegou uma doença um pouco mais branda, mas chegou a pegar. Então, para lembrar que nenhuma vacina é 100% protetiva. Mas aí vamos lá. A vacina do Covid, vou explicar para ela especificamente, que eu acho que é o que todo mundo está acostumado em falar. O Covid, ele tem uma proteína S, que a gente chama de proteína spike, até as figurinhas é um vírus cheio de espetinho. Tipo uma mamona. Exatamente. Então, aquele espetinho é um antígeno que foi investigado do Covid e é o que melhor responde imunologicamente no nosso sistema. Então, pegaram aquele antígeno, replicaram para ser a nossa proteção na vacina. Só que aquele antígeno, ele em contato com as nossas células, do coração, do cérebro, do folículo capilar, por isso que tem tanta queda, ele faz uma reação imunológica muito aguda e muito grave na doença. E de uma forma mais branda na vacina, porque a vacina é uma simulação de um processo inflamatório. Exatamente. Então, na sua cabeça, o que você acha que vale a pena? Você pegar a doença e ser apresentada a proteína spike, ou você tomar a vacina e ser apresentada a proteína spike de uma forma controlada? Com certeza tomar vacina, né? Então, se a gente for por esse raciocínio, a vacina é melhor. A não ser que você se garanta, não quero ter contato com o vírus, vou me proteger, vou me isolar e não vou pegar o vírus. Aí é uma opção, você não entrou em contato nenhum com isso, então você não vai ter... Mas tem que viver isolado, né? A parte ruim da doença. Então, consegue entender? Toda vacina, na hora que a gente coloca na balança, é assim, eu tenho uma doença grave, com um prognóstico muito ruim de fatalidade dela, e tenho a vacina. Eu quero correr o risco, e aí eu pego a doença e seja o que Deus quiser, que aí a gente já vai para a oração, ou eu pego a vacina e tenho uma resposta menor em relação à doença. Pode ser que eu pegue a doença e seja uma doença mais branda. Vou dar o exemplo da minha filha, ela tem 9 anos, ela foi vacinada com 2 doses de varicela, que é a famosa catapora, e início do ano ela pegou uma catapora branda. Nossa, mas ela não é vacinada? É vacinada. Pegou, mas foi super tranquila. Ela ficou em casa só porque ela não queria que passasse isso para outros coleguinhas da escola. Mas a vida dela, ela não teve febre, ela não parou de comer porque não teve lesão na garganta, ela teve poucas lesões no corpo. Então foi uma doença muito mais fácil de eu tratar. Que eu lembro quando eu peguei catapora, gente, minha mãe, acho que eu vivia roxa porque era muito banho de permanganato, porque era muita ferida. Eu fiquei com marcas de ferida no corpo. E o dela foi muito tranquilo. Falar em catapora, existe também vacina para cachumba? Antigamente era bem frequente a cachumba, hoje a gente quase não vê, né? Existe vacina, posso listar aqui as principais? Sim. A tríplice viral é conhecida mais como tríplice viral, mas a gente conhece ela também como SCR, sarampo, cachumba e rubéola. Ah, tá. Essa vacina da cachumba. Ela é tomada com 1 aninho, depois segunda dose com 1 ano e 3 meses. Lembrando, quando a gente está em surto, que a gente está com... Esse ano a gente teve risco de voltar ao sarampo, né? Quando tem surto, inclui uma dose 0 aí, só para conter o surto. Então, vacina tem muito disso. Tem um calendário, mas em casos excepcionais, é lançada uma nota técnica, que aí a gente precisa reformular como é que está essa organização e como que está essa falha vacinal, né? Vem de falha vacinal. Mas temos vacinas para difteria, tétano e coqueluche, que é a DTPA. O DTPA é de pertussis, né, que é a coqueluche. Junto com ela, lá na infância, temos de hepatite B, temos contra a tuberculose, contra hemófilos influenza, temos contra rotavírus, meningites, contra a bactéria meningococo, bactéria pneumococo, contra o vírus da gripe. Temos vacinas hoje em dia específicas para idosos, né, que é onde a gente começa a ficar com o sistema imunológico. Exatamente, porque a gente vai envelhecendo, o sistema imunológico envelhece também. Então, se a gente não cuida preventivamente da nossa saúde para o sistema imunológico não envelhecer, e o que a maioria da população infelizmente faz é não se cuidar, ele começa a decair. E nessa decadência do sistema imunológico, a gente fica mais exposto às doenças. Então, vem novas vacinas na fase idosa da nossa vida. Então, tem vacina para herpes zoster, que é a varicela lá de criança. A gente que teve catapora, essa catapora ela fica dormente no nosso organismo, o vírus fica lá, quietinho, escondidinho, doido querendo... Mas ela pode voltar algum dia. Ela pode voltar. Quando o seu sistema imunológico rebaixa, ela vem com uma oportunidade. Então quer dizer assim, eu já peguei catapora, não vou pegar mais. Tem disso, né, das pessoas? Tem, só que aí ela volta como herpes zoster. E aí é uma doença que pode dar um problema reumatológico muito grande. Então hoje em dia já tem
vacina contra esse retorno da varicela. E como a vacina age no organismo? Você explicou um pouquinho no começo, sim, né? Mas... como que é. Então, assim, a gente é exposto a uma substância ou uma molécula que a gente considera invasora, o nosso organismo não reconhece exposto à doença, né? Exposto à doença, mas na vacina é especificamente ao antígeno, né? Que é a palavrinha que a gente chama. O nosso organismo não reconhece aquilo como não sendo nosso, e aí começa a gerar um processo inflamatório contra aquilo que está entrando no nosso organismo. Na vacina, ele só simula, então ele só ativa os linfócitos, que são as células que vão produzir anticorpo. Na doença, ele de fato faz um processo inflamatório completo. Então, ativa neutrófilos, macrófagos para comer e fagocitar e exterminar esse vírus ou bactéria que está no organismo. Na vacina, a gente vai direto para uma linha de imunização, que é só a ativação dos linfócitos B e T. Esses linfócitos que são responsáveis para produzir linfócitos de memória. Então, quando você tem, de fato, contato com o vírus ou a bactéria, a memória está pronta. Então, eu não preciso vir lá do início, pensando que eu não sou imune, que aí o meu organismo vai atacar aquele vírus ou bactéria, eu vou passar mal com sinais e sintomas daquele vírus no decorrer daquela infecção, para depois eu ativar os linfócitos. Eu tenho um tempo aí. Dengue é muito comum isso, né? A gente acabou de passar por uma epidemia de dengue aqui. E agora vai começar o calor novamente. Exatamente, que aí tá a atenção. A dengue, na hora de fazer a sorologia, o paciente vai no posto de saúde ou vai no seu médico coletar os hemogramas e PCRs da vida para ver como que tá o organismo, mas 15 dias depois só que ele vai coletar a sorologia. A dengue já passou, e aí que eu vou saber se eu tive dengue. Exatamente, que é essa demora do nosso organismo. A infecção já passou, se eu tivesse que agravar, eu teria agravado. Se tivesse que morrer, eu teria morrido. Para depois eu conseguir descobrir se eu tenho dengue, porque eu tenho essa demora, né, que gira em torno de 14 e 21 dias para a gente começar a produzir o anticorpo e para ativar esses linfócitos de memória. A vacina, ela simplesmente encurta. Então, na hora que eu tenho uma exposição ao vírus, automaticamente eu já começo a produzir o anticorpo de memória. E o anticorpo, ele é vou tentar explicar aqui, eu estou fazendo o gesto, vocês estão ouvindo, mas eu estou aqui no gesto. É como se ele anulasse o efeito daquele antígeno. Ele bloqueasse aquilo. Então é como se eu pegasse um saco e colocasse dentro do saco e jogasse aquilo no lixo. Então ele deixa de ter o poder da agressão no nosso organismo. No caso da vacina da dengue, por exemplo, se vê muitas pessoas que pegam dengue uma vez, aí depois a dengue hemorrágica. Nesse segunda, caso, né? Aí costuma ser mais grave. No caso ali, a vacina da dengue vai agir da mesma forma, porque a pessoa pega a dengue, aí depois novamente pega de uma forma mais grave. Então, infectado, na verdade, né? A gente tem 4 sorotipos de dengue circulantes no país, 2 mais prevalentes, né? Então, normalmente, sempre tem um ano prevalece o outro ano prevalece o outro. Então, dos 4 que a gente tem, mas nós temos os 4 circulantes, o 3 e o 1, um pouquinho mais em pontos no país específicos, mais no país como um todo, do 2 e o 4. E a vacina, antigamente, já existia uma vacina da dengue e ela só podia ser dada para quem era sorotipo positivo. E aí a preocupação era, você tinha que levar aquele laudo do laboratório que você era. E olha a responsabilidade, você vem com um laudo de um outro serviço para você vacinar aquele ser humano. Então tinha um cuidado maior na hora de vacinar contra a dengue, né? Até na hora do próprio médico prescrever essa vacina. Essa vacina que foi lançada esse ano, não mais. Ela não tem o risco de piorar ou de acionar uma reação para facilitar uma dengue hemorrágica. Ela, de fato, é uma vacina muito mais sofisticada, que não vai causar nenhum transtorno. A gente está vacinando já bastante contra a dengue. A única reação que a gente relatou aqui é do local. Olha que maravilha, do local. E as grávidas podem se vacinar? Grávida é muito cuidadosa. Por quê? Nem toda grávida é saudável. A gente tem que lembrar disso. A imunidade cai, né? A imunidade cai. Nem todo pré-natal é bem feito. Então, grávida é sempre através de um custo-benefício junto com seu obstetra, com seu ginecologista. Então, assim, de praxe, de calendário, a gente não, né? A Anvisa e o PNI, a Sociedade Brasileira de Imunização, pensa sempre em vaciná-la contra a gripe e contra a DTPA, que é difteria, tétano e pertussis, que é a coqueluche, porque a criança vai nascer estéril. A criança nasce sem nenhuma bactéria, né? Ela está dentro da barriga, dentro da nossa barriga, onde ela está, não tem bactéria. A gente tem bactéria no nosso intestino, que não se comunica, né? E aí ela nasce estéril. E nasce sem nenhuma proteção.
E a partir dali que começa aquela coisa de encostar a mão na boca, de contato e ganhando a sua imunidade. O primeiro ponto de imunização de uma criança é o leite materno, que é onde os anticorpos da mãe passam para a criança e a criança absorve aqueles anticorpos. Então, a importância do leite materno está aí. O segundo ponto são as vacinas que ela pode tomar. Ao nascer, ela só pode tomar contra, aqui no Brasil, tá? Contra tuberculose, que é a BCG, e contra hepatite B. Então, são as duas vacinas que, de acordo com a bula da medicação, são as que ela pode tomar ao nascer. Depois disso, as próximas vacinas que ela toma nos próximos meses são todas autorizadas a partir do 2º mês de vida. Então, ela fica aí com uma janela de 2 meses, correndo um risco maior. Por isso que a gente fala, não sai com a criança, não exponha a criança, não visite criança até os 2 meses. Essa coisa de visitar logo quando nasce não é a gente do interior gosta muito, né? Porque é uma coisa, um carinho, um afeto, mas eu sempre peço, espera dar os 2 meses para a criança começar a tomar as vacinas. E aí a grávida, ela tem essa chance de ajudar o filho, que é, ela tomando a DTP mais a da gripe, a criança vai ter esse anticorpo circulando no organismo dela. Quando ela nasce, ela só vai tomar DTP com 2 meses. Então, a mãe tomando já começa a ajudar a protegê-la. E aí, tomando a de gripe também, a criança só vai tomar de gripe aos 6 meses. Olha o espação que é. Muito. Quando a criança nasce no inverno, então, aí lascou. Porque aí ela está no pior período. Né? Exatamente. Então, a mãe tomando, ela transfere esse anticorpo indiretamente para a criança. A criança só começa através do aleitamento materno. Do aleitamento, e na hora que ela faz a vacina também, o sangue dela que se mistura com o sangue da criança, a criança puxa um pouquinho daquilo para ela. E que doenças as vacinas protegem? Eu falei aqui já um pouquinho, mas vai proteger contra, principalmente, doenças infecciosas, né? Então a gente tem que lembrar que vacina dificilmente vai proteger contra uma doença crônica, a gente não tem esse foco, mas protege contra doenças infecciosas de prognóstico ruim, né? Que a pessoa pode internar e da internação via óbito. Então a gente tem que pensar sempre assim, eu quero passar mal, beleza, mas eu não quero passar mal e ser internado. Eu acho que ninguém quer passar mal, mas a gente sempre fica assim, tá, quer passar mal, passa. Mas é sempre pensando numa doença pior. Então protege na parte infantil. Vou pegar o calendário aqui e a gente vai seguindo. Contra hepatite B, contra tuberculose, contra difteria, tétano, coqueluche, contra poliomielite, contra pneumonia, contra rotavírus, que é uma diarreia de forma muito aguda que criança costuma ter e aí tem desfecho de óbito, né? Hoje em dia, graças a Deus, está muito distante da nossa realidade, graças à vacinação. Protege contra gripe, contra hepatite A, contra tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola, contra varicela, que é a famosa catapora, e vamos lá, mais febre amarela. A gente tem, eu não sei se Santa Maria está dentro da área de risco. Acho que protege sim, que normalmente tem a vacina onde tem área de risco, né? Que foi na época ainda do surto, né? Isso, exatamente. E aí tem contra a febre amarela. E aí depois, na velhice, a gente já vem, na velhice não, né, na fase idosa, a gente vem contra a herpes zoster. E aí algumas vacinas também são indicadas para adolescente, para adulto. HPV, uma vacina nova também contra HPV. Então tem muita doença aí sendo protegida. HPV, apesar de você não ter um prognóstico de morte, você tem um prognóstico para a mulher de câncer. De câncer, do colo uterino. Exatamente. Então uma proteção super importante aí. E, no geral, que vacinas na rede particular estão fora da cobertura do SUS? Na rede particular, eu costumo falar assim, ou a vacina traz maior conforto para a criança tomar, então menor dor, menor reação, ou ela traz maior proteção. Então, as pessoas acham muito que é a meningo B só que não tem pelo SUS, porque no SUS tem a meningo C, uma vacina que dá no 3º, no 5º e depois dá reforço com 1 ano. E aí fica uma vacina no privado que se chama meningo B. Só que no privado tem a meningo ACWY. Que letrinhas são essas? São sorotipos. Depois que o Covid chegou, ficou muito fácil falar assim, uma cepa nova, porque antigamente ficava muito distante essa palavra da população. Mas todo vírus e bactérias, eles têm cepas. O que é? É a mesma bactéria, só que ela tem uma diferencinha assim, que ela é capaz de ou de ser mais virulenta, ou de causar uma diarreia mais forte. Então, dentro da mesma família, dentro da mesma bactéria, elas vão se diferenciando entre elas. Muito fácil explicar quando você tem uma infecção urinária e que a norfloxacina não salva a sua infecção urinária. Você toma norfloxacina e você não melhora. Aquela cepa de bactéria que você tem é resistente à norfloxacina, diferente da que é sensível. Então, toda a população, a gente tem cepas diferentes.
Então, na pneumo 13, eu tenho 3 cepas a mais de proteção. Na meningo ACWY, no SUS é meningo só a cepa C. Então, eu tenho a cepa A, a cepa W e a cepa Y também de diferença. Tenho a meningo B. O rotavírus, pelo privado, ele é pentavalente. No SUS, ele é monovalente, então é uma cepa contra 5 cepas de proteção. Uma vacina que é muito procurada é a hexaacelular. Que é? Que é a vacina DTPA, mais a hemófilos, mais hepatite B, mais a VIP, que é a poliomielite, dentro de uma vacina só. E por que ela é muito procurada? No SUS, é aquela famosa vacina que dá reação, que a criança fica com dor, fica com febre, e ela toma 2 agulhadinhas para tomar essa vacina. No privado, tá tudo dentro de uma seringuinha só, então é uma agulhadinha só, e não causa essa reação toda pela tecnologia que ela é produzida. Então, vacina, a gente tem muita vacina que tem uma tecnologia... Vários laboratórios. Né? Vários laboratórios, mas também tem assim, é uma vacina muito antiga, que foi descoberta lá atrás, e que para você continuar uma pesquisa em cima daquela vacina, para as empresas não é rentável. Então tem vacina que, a grande questão da vacina do Covid também foi assim, uma vacina de RNA. Mas RNA já é pesquisada há muito tempo no país. O negócio é que as nossas vacinas são muito antigas. E aí já não tinha essa tecnologia. Ainda, não, né? então, mas não tinha tecnologia do RNA. Sim. Era pegar o vírus e deixar ele inativo, de pegar o vírus e deixar ele mais brando, pegar uma molécula só do antígeno e expor a essa molécula. Então isso é questão de tecnologia de produção de vacina. A empresa vai querer investir numa nova tecnologia para uma vacina que já existe? Não vai dar dinheiro para ela. Então a gente tem que ter essa noção também que tudo na vida tem que gerar lucro, a novidade, né? Eu sei que às vezes o lucro passa por cima de algumas coisas éticas, mas a gente tem que entender que toda empresa está atrás do lucro. E aí não vale a pena renovar essa tecnologia de vacinas que já existem e que funcionam, que foi uma observação muito boa que você fez. Então, a gente tem nessa hexa, que todo mundo, mãe me procura muito, porque não quer que o filho passe mal tomando vacina. Mas se eu for me perguntar, eu prefiro dar, se eu não tiver condições financeiras para dar todas no particular, eu prefiro dar a Penta e a VIP pelo SUS, porque a imunização vai ser a mesma, então a proteção vai ser a mesma. O que vai melhorar é o conforto da vacinação. E investir numa rotavírus, que eu vou ter 5 vírus a mais de proteção. Investir numa pneumo 13, que eu vou ter 3 bactérias a mais. Numa meningo ACWY, numa meningo B. A própria gripe, que pelo privado são 4 vírus, e no SUS são só 3. Às vezes a gente acha assim, nossa, mas um faz diferença? Na hora da imunização faz uma senhora diferença. Então a gente fica assim, às vezes não entendendo como que protege. Por exemplo, a pneumo 13 tem uma cepa a mais que protege muita criança de sinusite e otite. Pensa no bebê, o tanto de otite que não tem. E tem uma vacina... para adulto também? Essa vacina funciona para sinusite e otite? Funciona. E funciona para pneumonia, né? Que é o agravamento da doença quando a pessoa se infecta pelo pneumococo. O desfecho ruim é a pneumonia e você ser internado por causa disso. Funciona. No geral, todas as vacinas têm 3 doses? Ou não? Cada vacina tem Você seu acabou estudo. de falar que é uma dose só, né, para criança. Cada vacina tem seu estudo. Então, como que eles fazem no estudo? Eles vão dando dose. Vai chegar num ponto que dar mais dose não necessariamente vai aumentar a proteção. E ali eles fecham a bula deles. Então, tem vacina que com 2 doses atingiu a proteção máxima. Tem vacina que 1 dose já atingiu a proteção máxima. A DTP, eu tenho que fazer reforço de 10 em 10 anos. Eu tomo ela com 2, com 4, com 6 meses. Depois eu tomo ela com 1 ano e 3 meses. Depois eu tomo com 4 anos. Depois eu tomo com 9 anos. E depois reforço de 10 em 10. Então é uma vacina super importante, mas olha que vacina que dura de segurar a resposta imunológica dela. E a gente cresce, a gente tem uma sensação de distanciamento do perigo. Não sei se você tem essa percepção, a gente começa a achar que é imortal. Não. Eu sempre busco prevenção. E com os filhos a gente começa a ter essa tendência. A gente se preocupa muito com a saúde do filho bebê até uns 2 anos. Depois a criança é aquela criança saudável. Não, minha criança... E eu esqueço que as doenças continuam aí. E eu vou esquecendo de manter essas vacinas em dia. Quando a gente fala vacina para adolescente, mãe acha que a gente é doida. Não, mas tomou todas as vacinas já. E tem vacinas novas para os adolescentes. Como a HPV. Exatamente. Então as pessoas esquecem. A HPV começou aqui no Brasil como bivalente, só no particular. Quando a bivalente foi pelo SUS, aí do particular veio a tetravalente. Então eram 2 cepas de HPV a mais. Esse ano pelo SUS veio a tetravalente e agora no privado a gente tem a nonavalente. Então é muito legal você acompanhar essa evolução da vacina e você ficar cada vez mais seguro. E para quem já tomou a quadrivalente, vale a pena tomar com a nonavalente?
eu acho que super vale. Eu, como mulher, quando eu penso nas minhas filhas, a gente se despreocupa, né? Elas vão entrar numa atividade de relação sexual aí ativa e doença não tem, a gente não vem com etiqueta. Tem o HPV, tem o hepatite B, não tem o HIV, né? A gente não vem com isso na testa. Então, no homem, a gente vacina os homens, mas no homem o agravamento é menor da doença Só que HPV. ele transmite. E ele transmite. Mais de 80% da população tem então, é um ou já alerta passou para as pelo mamães HPV. de homem, né? Não deixe de vacinar seu filho, porque ele vai transmitir. Além de transmitir, o HPV no homem pode dar verruga vaginal. Verruga em órgão sexual. Então, ele pode aparecer verrugas no órgão sexual dele. Só que a vacinação de HPV é para aquelas que causam câncer mesmo, né? É proteção contra o vírus. O homem, ele tem o vírus no organismo, ele só não tem o agravamento de ter câncer no pênis, por exemplo. As meninas têm o agravamento de ter câncer. Então, você ter HPV já é um indicativo que futuramente o seu risco, assim, é quase 100% de certeza que aquela lesão do HPV, que na mulher é mais comum do que no homem, ela vai evoluir para um câncer. O homem, ele pode ter verruguinhas e aí ele fica constrangido por causa disso, porque ele aparência, né? Pra aparência, não pela saúde dele, porque a chance de agravar é menor, mas pode dar câncer de faringe. Garganta. Exatamente. Então tem que ter essa preocupação, que às vezes as mães de meninos se despreocupam com HPV. E aí, se eu tomei eu já sou, né, já tenho atividade sexual ativa, sou casada, mas quando lançou a tetravalente, eu tomei. Mas, na verdade, eu ia até fazer essa pergunta, mas a gente já entrou no assunto. O SUS só fornece para crianças e adolescentes. Sim. Mas a vacinação do HPV pode ser feita por homens adultos e para mulheres até 45 anos. Pela bula até 45 anos, mas às vezes até inclusive para quem já tem HPV, para você diminuir o risco desse HPV evoluir. Olha que bacana. Para ficar mais resistente. Então, eu tenho a vacina pensando numa prevenção de não ter a doença, mas eu também posso tomar a vacina com o objetivo de não deixar aquela lesão evoluir tão rápido para um câncer. E ter momento de acompanhamento melhor, né? Muitas pessoas fazem o preventivo, aí dá aquela manchinha, aí nem sabe que é o HPV, né? Pensar, feridinha no útero, fala, né? Mas exatamente. Não é isso, é pelo HPV, né? Exatamente, é um machucadinho que dá no colo do útero. Às vezes uma mancha. É muito parecido com úlcera no estômago, né? Você vai fazer a sua endoscopia, tem um machucadinho lá no estômago, e aquele machucadinho você fica, ou é retirado naquele momento, ou você fica acompanhando. Ou a úlcera, ou o pólipo no intestino, é isso que a gente acompanha no preventivo. Só que aí quando você tem um prognóstico disso no preventivo, já é um alarme. Porque aí você não pode, de jeito nenhum, preventivamente, você já não pode pular um preventivo todo ano, exatamente com esse cuidado. Quando você tem uma lesão de HPV, aí que fica desesperador, porque você sabe que o seu futuro é um câncer. Então, se você não cuidar, né? Exatamente. Mesmo cuidando, mesmo acompanhando, se você não se vacinar, aquilo dificilmente não vai evoluir. Então, eu vacino muita gente que já é HPV positivo, muitas mulheres. Na verdade, 89% da população já passou ou tem o vírus, né? Sim, exatamente. E não sabe. Não sabe. Entendeu? Porque o preventivo só mostra ali mesmo a lesão, como NIC 1, 2, 3. Exatamente, e não o 3 já sangue. é na beiradinha do câncer, né? E não no sangue, né? No que sangue, é o exame que isso. seria por uma captura híbrida, por Exatamente, exemplo. Né? No sangue a gente consegue detectar, mas ele tem uma falha de diagnóstico muito maior do que no preventivo. Só que no preventivo a gente já pega aquilo mais evoluído. Sim, só na fase onde ele já vira um NIC mesmo. Onde você já consegue enxergar, né? O ginecologista enxerga a lesão e ali ele recolhe, pega o material ali. Bem, e se a segunda dose está atrasada? Será preciso tomar a segunda dose de novo? Ou a primeira dose de novo? Começar o esquema todo, né? A gente teve uma pandemia aí que fez todo mundo atrasar a dose, porque a gente não saía de casa, né? Então, nas vacinas, independente do Covid, né? Nas vacinas habituais, as crianças ficaram com doses muito atrasadas. A regra é assim, tá atrasada, coloque em dia o mais rápido possível. A gente nunca reforça a dose já dada, a gente sempre começa a partir da próxima dose. Tem vacinas que não tem como você resgatar mais aquela vacina porque ela tem limite de idade. Por exemplo, um rotavírus, o limite dele são 7 meses e 29 dias. Com 8 meses eu já não posso mais vacinar contra o rotavírus. Por quê? Por causa da bula dele. E a proteção que ele vai aferir com a criança já não é mais efetiva. Então não tem por que eu dar aquela vacina mais, porque eu já não vou conseguir a proteção para aquela criança. Então, rotavírus é uma vacina que, se você vai atrasar, não atrase a rotavírus, que é a primeira que tem limite de idade para vacinar.
Se você esqueceu de vacinar, pulou aquela dose, procure o seu posto de saúde o mais rápido possível, ou se você está vacinando numa rede privada, procure a rede privada o mais rápido possível para colocar aquilo em dia. Tem vacinações que ficam atrasadas mesmo, assim, eu tô falando aqui agora de atraso de meses, 2, 3 meses, mas tem mãe que vacinou, por incrível que pareça, na área da saúde a gente vê cada coisa que você fala, não acredito, eu falei, pode acreditar que existe. Tem mãe que vacina com 2 meses, a criança aparece com 4 anos e não tem mais nenhuma das outras vacinas. Meu Deus. Pelo SUS tem a estratégia assim, a criança pisou no posto de saúde, Já olha o cartãozinho. olha e já coloca tudo quanto é agulha que dá para colocar, porque a chance dessa mãe voltar, É difícil. visto o histórico, é muito difícil. Então a gente como profissional de saúde, querendo a proteção daquela criança, a gente corre em cima disso. No privado, a gente gera um novo esquema para aquilo ir sendo aos poucos, porque senão a criança sofre muito também tomando aquela agulhada de uma vez. Então a gente faz um novo esquema visando a prioridade da doença. Então, por exemplo, se eu estiver no inverno e eu estou com as vacinas atrasadas, eu vou priorizar gripe e pneumonia, porque é a doença que vai estar mais em foco. Temos meningite no inverno? Claro que temos, ambientes mais fechados, mas epidemiologicamente falando, a chance de vir uma bronquiolite, uma pneumonia e uma gripe que agrava é maior no inverno. Porque tem muitos outros vírus que não tem vacina que ajudam ao organismo ficar ruim, né, imunologicamente falando, e aquela bactéria aproveitar daquele momento e agravar aquela criança. Mas está atrasado, leve no centro de vacinação privada, no postinho do SUS, o mais rápido possível para colocar em dia as vacinas que ainda podem ser colocadas. Marcelo, você já frisou bastante sobre é melhor pegar aqueles sintomas leves da vacina ou os não leves, né, com a gravidade. Mas o que esperar, tanto adulto como criança, dos efeitos colaterais de qualquer vacina? Efeitos colaterais mais comuns, a gente já aplicou mais de 1.500 doses na nossa empresa, então efeitos colaterais comuns, dor local, não tem aquela dorzinha quando você vai malhar e que você mexe o braço, fica aquele incômodo no músculo? Principalmente as vacinas intramusculares. O músculo são células muito juntinhas, a vacina é um líquido que vai infiltrando nessas células. E nessa infiltração das células é onde vem a recrutação do sistema imunológico. Então fica uma região inchada. Porque tem líquido, que é onde eu não tinha, e tem as células que estão sendo chamadas para fazer a imunização, onde não tinha. Então é comum você ficar um carocinho naquele braço, né, um aumento de volume daquele braço, um inchaço, a vermelhidão por causa do sistema imunológico. Algumas crianças ou adultos chegam até a ficar quentinho no local. Tudo isso natural de um sistema inflamatório. Isso é comum no nosso organismo. Dor local, todo esse processo que eu relatei. Tem pessoas que desenvolvem uma dor mais aguda e tem vacinas que propiciam a dor mais aguda. E Pode causar febre também, né? Pode causar. Muito comum ter estado febril. É bem importante falar isso. Até 38 graus é seu organismo trabalhando para você. A partir de 38 é febre. A gente precisa entrar com medicação para aliviar aquele efeito. Comum. É muito comum ficar 37,5, 37, porque isso para a criança já é quente. A mãe já sente a criança quente. Ela já acha que é febre. Às vezes eu ligo sempre no pós-vacina para perguntar se a criança teve alguma reação. Nossa, ela teve febre, ficou 37,5 o tempo todo. Mesmo a gente explicando que o 37,5 é natural da vacina, ela ainda se preocupa e dá medicação. 37,5 a gente não medica, é normal. Mas é muito comum as vacinas terem esse linear de aumento de temperatura, mas isso não é falar que a criança está infeccionada. Ela só o organismo dela só está respondendo ao sistema imunológico que está sendo gerado ali no organismo dela. Tem casos que a vacina pode ser fatal, um efeito colateral fatal? Tem vacinas, tem crianças que têm alergia, então muita atenção. Não só de crianças, mas adultos também. É porque o adulto ele já sabe disso, é a preocupação com criança, porque a criança às vezes ela é exposta àquilo pela primeira vez com a gente. Pela primeira vez, né? Então, por exemplo, tem casos de crianças que tomam a pentavalente pelo SUS e tem convulsão. Quando ela tem convulsão, ela fica com o indicativo de tomar a particular, que é a celular, que o médico vai dar uma prescrição para ela. Ela pode tanto ir na nossa clínica fazer o particular, como pode no CREI pedir essa vacina pelo SUS de forma celular, porque ela teve uma reação importante à vacina. Teve uma convulsão. Tem criança que ela não tem o sistema imunológico muito regulado, muito ativo, muito saudável, que ela se infecciona mesmo, pela fragilidade do sistema imunológico dela. Quando acontece isso, já teve casos, não com a gente, mas eu já conheço casos de criança que vem vacinar no privado e vacinar uma dose por vez. A gente não pode misturar vacinas,
Porque a primeira vacina que ele tomou no SUS, e isso não é culpa do SUS, é porque quando ele foi lá com 2 meses ser exposto àquele agente, ele passou muito mal. Então ele fica imunocompetente, ele não é competente imunologicamente falando, e aí ele não pode ter um ataque tão agressivo que, né, para toda criança aquilo não é agressivo, mas para aquela criança se tornou. Então ele não pode ter aquele estímulo todo que das vacinas de 2 meses, que são mais de uma vacina, e ele precisa de umas vacinas com tecnologia melhor, que não vai ter essa reação tão aguda. Então ele começa a vacinar. Nos 2 meses é a hexa, a rotavírus e a pneumo, por exemplo. A rotavírus, eles abrem mão da rotavírus para essa criança, a criança nem toma mais essa rotavírus, e aí eu dou a penta 15 dias depois a pneumo, para esse organismo não ser atacado de forma muito aguda para aquela criança que vai reagir dessa forma. Caso de óbito, a gente, a não ser os do Covid, né, que foram investigados aí e que eu realmente não sei se o desfecho foi a vacina, mas caso de óbito é raríssimo, mas é uma vacina que a gente se preocupa muito quando vai dar, é a vacina da gripe e a vacina da febre amarela, porque tem substância, tem restinhos, né, traços de ovos. Então, se a criança for alérgica a ovo, pode ser que dê uma reação anafilática nela. Quando a gente vai vacinar, a gente sempre pergunta para a mãe se a criança já comeu ovo. Se já comeu ovo, ok, podemos ir tranquilo, que é uma anamnese que a gente faz antes dessas vacinas. Se a criança ainda não comeu, a gente já avisa a mãe, já começa a dar ovo. E assim, ela vai ficar sem vacinar? Não, ela pode ser vacinada no pronto-socorro. Porque se ela tiver um choque anafilático, já tá lá e já pode. Por que a gente faz isso? Nossa, mas você vai fazer a criança passar mal por causa disso? Antes dela passar mal no local que ela vai ter assistência e vai conseguir reverter através da medicação para reverter o choque anafilático, do que ela passar mal contra a gripe ou contra a febre amarela e o desfecho ser pior. Quando a vacinação é contraindicada? Ela é contraindicada em alguns casos da gestante, né? Não são todas as vacinas disponibilizadas para gestante. Então, se você é gestante, as 2 vacinas que a gente preconiza é a DTP e a da gripe. Mesmo assim, conversa bem com o seu ginecologista, quem está te acompanhando, com o seu obstetra, para ver em que momento tomar de forma mais segura. Quando a pessoa é imunocompetente, tem algum problema que ela não tem o sistema imunológico ativo o suficiente, e aí aquela vacina pode ser a causadora da doença. Foi o caso dessa criança que eu te falei, que eu vacinei ela depois que ela tomou pelo SUS, uma vacina de cada vez, e sempre uma vacina acompanhada pelo pediatra dele, né, porque já tinha tido esse caso. Quando ela está em curso de uma doença infecciosa, então a gente não vacina a pessoa doente. A gente ouve muito assim, minha filha está gripada, pode vacinar? O que é gripe? Então vamos começar o que é gripe. Gripe não é nariz escorrendo, gripe não é tosse. Então se a gente pegar no inverno que a gente passou aqui, se encontrar com criança, toda criança está com meleca no nariz. Isso não é impeditivo para vacinar. É impeditivo vacinar a criança se ela está a cada dia mais piorando. Então hoje ela acordou com uma melequinha transparente, amanhã ela já vai acordar com aquela melequinha mais turva, mais espessa. Depois de amanhã já vem um esverdeado nessa meleca, você percebe que ela está piorando o estado de saúde dela. Provavelmente ela pegou alguma infecção, pode ser uma virose, pode ser uma bactéria, que a gente ainda não sabe. A criança não está saudável, pessoa não saudável a gente não vacina. Então espera melhorar para vacinar. Então esses casos assim, e quando tem imunossuprimido, às vezes uma pessoa em tratamento de câncer, tem vacinas que são indicadas, mas aí o médico que vai orientar para essa vacinação, vai avaliar o custo-benefício. Pacientes com HIV, né, que o sistema imunológico fica rebaixado também, são vacinas específicas para esses casos. Os imunossupressores, né, com doenças crônicas. Exatamente. Estão em tratamento de câncer, de transplante, a gente sempre fica com atenção para esses casos. Qual o telefone de contato da Rede Fleming? Lá nosso WhatsApp é uma central, a gente tem unidade tanto aqui em Santa Maria quanto Afonso Cláudio, então a gente tem um WhatsApp que atende essas 2 unidades. O telefone é o 027 999 33 9001. Repetindo. 027 999 33 9001. Muito obrigada por sua participação. Ia falar. Eu que agradeço. Eu queria deixar um recadinho muito importante, que eu acho que hoje em dia a gente pode aproveitar isso. Tenha sempre um profissional da saúde para chamar de seu. Não é que esse profissional vai resolver tudo, mas tem um profissional. Lembra que antigamente tinha um médico da família, que hoje em dia a gente já não tem mais esse hábito de sempre levar a família toda naquele médico mais, porque hoje em dia já tem as especialidades? Mas eu sempre dou a dica assim: se você tem um enfermeiro de confiança, segura na mão desse enfermeiro e vai com ele. Se você tem um farmacêutico de confiança, mesma coisa. Se tem um médico, por quê? Aquela pessoa, ela não vai dar conta de tudo, mas ela vai poder te instruir e te ajudar a procurar o melhor profissional para aquilo que você precisa.
Então, hoje em dia, a gente está deixando a doença chegar até a gente, enquanto a gente pode prevenir muitas doenças, inclusive tendo hábitos saudáveis. A gente não precisa ter pressão alta, a gente não precisa ter diabetes, a gente precisa ter melhores hábitos. Então, a dica que a gente dá lá na empresa é: sempre tenha um profissional da saúde para chamar de seu, para você poder usufruir melhor da sua longevidade, da sua vida com saúde. Muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde. Nosso Papo de Mulher fica por aqui, voltando em uma próxima edição com muito mais informações para você. Beijo grande e até o nosso próximo programa.